Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. O Daniel Goleman, logo que ele se formou, ele conta uma história no livro e que essa história ficou na mente dele por mais de 20 anos. É que um certo dia em Nova York ele pegou um ônibus e quando ele entrou no ônibus, o motorista super simpático, já deu boa tarde e tudo mais. Só que estava um calor muito grande em Nova York, o pessoal estava meio estressado naquele dia. E as pessoas iam entrando, o motorista não desistia de cumprimentar elas, e todas com cara fechada, emburradas, e o motorista não desistia. E sempre que passava na frente de um cinema, de um teatro, de uma loja, o motorista já animado falava: Meu, aquela loja tá tendo uma promoção, aquele cinema tá exibindo tal filme. E ao longo da viagem ele ia contagiando as pessoas. Tanto é que quando ele saía, as pessoas iam saindo do ônibus, elas já tinham desamarrado a cara, elas estavam com um sorriso no rosto e estavam falando tchau pro motorista. E naquele momento ele ficou muito chocado com aquilo, só que ele só foi pensar nisso muitos anos depois, mesmo aquela memória tendo ficado na mente, quando ele foi desenvolver esse trabalho da inteligência emocional. E ele percebeu que aquela pessoa, aquele motorista, tinha vários atributos emocionais, de inteligência emocional, e ele era um grande pacificador, ele tinha capacidade de pessoas de mau humor ou pessoas de cara emburrada entrarem no ônibus e elas saíam mais animadas depois da viagem com ele. E o cara era um motorista de ônibus, uma coisa que não é fácil, aquele processo diário, os estresses que tem no trânsito, e o cara ele lidava com tudo isso muito bem. Essa história, ela ajuda a ilustrar um pouco do que a inteligência emocional pode proporcionar para uma pessoa. Ao longo do livro ele vai mostrar muito essa dicotomia que tem entre essa rivalidade entre QI e inteligência emocional. A ideia do QI ela tem muito mais consideração, as pessoas falam muito mais, a ciência estudou profundamente, tinha um grande glamour a questão do QI. Só que agora a inteligência emocional, nessa nova abordagem, ela traz um paradigma, uma quebra mesmo, e mostra a importância da inteligência emocional para as pessoas terem sucesso na sua vida pessoal ou vida profissional. E o que é a inteligência emocional? Segundo o autor, é a capacidade de criar motivações para si, persistir num objetivo apesar dos percalços, controlar impulsos, aguardar pela satisfação de desejos, manter-se em bom estado de espírito, controlar a ansiedade, de ser empático e autoconfiante. Isso mostra a importância que a inteligência emocional ela tem para a gente ter sucesso, para a gente ter um bom equilíbrio, uma boa vida. Tanto é que ele conta de um experimento que foi feito em Stanford, é um experimento já muito conhecido, que é dos marshmallows. As crianças eram colocadas numa sala onde tinha um marshmallow num pratinho e a pessoa que estava ali ela dizia assim, ó, se você quiser comer esse marshmallow agora você pode, mas se você esperar 10 minutos quando eu voltar para a sala, você ganha mais um. E as crianças, nossa, um sofrimento gigantesco para aguardar aquilo ali, para esperar pela recompensa. Muitos comiam, alguns não aguentavam, comiam nos primeiros minutos. Mas tem um caso de um menino que ele vira o rosto, ele não olha, ele pensa em outras coisas e no final ele ganha. Tanto é que ele enfia os dois na boca ao mesmo tempo quando ele ganha. Isso mostra a capacidade da criança de aguardar pela recompensa e esperar para saciar um desejo. Alguns anos depois eles foram fazer o experimento, eles fizeram várias vezes esse experimento com outras crianças, eles perceberam que as crianças que tinham maior capacidade de esperar foram as crianças que tiraram melhores notas nos exames nos Estados Unidos. E eram crianças que tinham melhor equilíbrio, menos ansiedade, depressões e tinham mais amigos. Eram pessoas que circulavam melhores em diferentes ambientes e eram bem queridas. Mas qual é a grande diferença e por que se fala tanto de QI e QE, o consciente intelectual e o consciente emocional? Ele fala de dois casos. O primeiro é quando o inteligente é idiota. Quando o inteligente é idiota, é engraçado porque ele fala de alguns casos de pessoas que são muito inteligentes, mas que não conseguem circular bem, não conseguem se comunicar, não sabem a hora de falar, a hora de ouvir. São pessoas que têm muita habilidade em certas áreas, em cálculos, em memorização, mas na hora de circular, na hora de lidar com pessoas, elas têm muita dificuldade. Então, quando a gente fala de um sucesso profissional, ele depende muito da capacidade da pessoa de interação, de saber fazer favores, de cobrar favores, de interagir com diferentes pessoas, com diferentes mentalidades, saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de não discutir um assunto.
Então a questão do inteligente idiota é engraçado porque a inteligência é um dos atributos que a gente mais venera na nossa sociedade, quando a gente fala dessa questão mental, né, cerebral, mas que a inteligência sozinha, o QI, né, ela não é tudo, ela não corresponde a toda a equação. Tanto é que vários experimentos mostraram que as pessoas de mais alto QI não eram as pessoas que necessariamente ocupavam os mais altos cargos nas empresas, e também não eram as pessoas que atingiam as maiores notas nos exames. Porque para atingir altos cargos e também para ter bom desempenho nos exames e tudo mais, não depende só da inteligência do QI, né? Não é só a habilidade do cara de responder questões, mas também a habilidade de persistir, de se manter motivado, de continuar estudando, de fazer o vestibular novamente depois de ter ido mal e de persistir naquilo a ponto de alcançar um alto nível. Tanto é que num vídeo sobre maestria, o primeiro vídeo, eu falo muito sobre isso, que os mestres, eles são aqueles caras que repetem tanto, têm tanta persistência e faz por tantos anos que eles atingem um nível acima de todos os outros. Por quê? Porque eles persistem muito, eles conseguem se automotivar, eles têm essa capacidade de criar motivos para continuar persistindo num ideal, numa ideia. Eles têm muita clareza, eles têm uma visão, eles sabem onde eles querem chegar, eles persistem diariamente de uma forma louca e muito radical, mas eles alcançam seus objetivos de uma forma incrível. E uma boa inteligência emocional, ela não vai trazer só benefícios profissionais, mas vai trazer benefícios pessoais também. Então, uma vida equilibrada emocionalmente, uma inteligência emocional, ela vai te trazer bons resultados em todos os aspectos da sua vida, tanto no relacionamento com as outras pessoas, quanto no relacionamento de si. O autoconhecimento, saber o que você sente, quando você sente, por que você sente, isso muda o fato de como você lida com as coisas, do modo que você encara suas tristezas ou até mesmo suas alegrias, e te faz alcançar cada vez níveis melhores, e a autoconsciência vai te capacitar para lidar com as diferenças e com as constantes mudanças. Ele cita uma frase do Freud que diz: amar e trabalhar, disse certa vez Freud a um discípulo, são as capacitações correlacionadas que indicam que alcançamos a plena maturidade. O interessante dessa frase é que o trabalho e o amor, eles, quando bem equilibrados, eles mostram de fato a maturidade, porque eles dependem de muito crescimento, de muita introspecção, de muito autoconhecimento, para que a pessoa tenha um bom convívio, para que ela alcance uma paz interior e também harmonia com as outras pessoas. Porque a inteligência emocional fala muito da empatia. Se você não tem a capacidade de ouvir e de se compadecer por certas situações que as pessoas passam, muito dificilmente elas vão se sentir à vontade e vão gostar de você, porque elas precisam disso. A empatia, a gente como sistema social, a gente depende que as pessoas sejam empáticas, e isso faz uma diferença gigante. Então, no convívio, tanto pessoal, no familiar, né, nos relacionamentos amorosos, quanto no trabalho, a gente lida com pessoas o tempo todo. Por mais que o produto final ali seja um objeto, seja um curso, seja uma ideia, todas essas fases que vão gerar esse produto final dependem de pessoas interagindo, de pessoas capazes de conversar, de socializar, de lidar bem com as diferenças, e até mesmo quando houverem os impasses, houverem as discussões, os problemas, elas tenham a habilidade de equilibrar isso, de entender o porquê isso aconteceu e de criar uma situação melhor para que as duas convivam no mesmo ambiente, ou mais pessoas convivam mesmo pensando diferente, sentindo diferente e sendo diferentes. Um dos pontos que ele bate muito, e ele finaliza o livro com essa ideia, que é sobre a educação emocional. Ele fala muito de que a maioria dos jovens, adolescentes que se envolvem com criminalidade, são as pessoas que mais têm dificuldade emocional de lidar com seus sentimentos, de lidar com as emoções dos outros, e as meninas que mais se engravidam na adolescência também tiveram algum problema no desenvolvimento emocional, questões familiares e tudo mais, que dificultaram alguns processos de amadurecimento, e essas pessoas acabaram tendo dificuldades para tomar certas decisões. Então a educação emocional ela é muito importante. Em algumas escolas nos Estados Unidos, em outros países também, já estão fazendo, que é o quê? É preparar os alunos, preparar as pessoas a lidar com as dificuldades. Então se há um conflito na sala, esse conflito é resolvido
colocando os alunos para entender e ouvir o ponto dos dois, e muitas outras coisas são provocadas nesses alunos. E uma coisa interessante é que não é feito um único aluno problema, todos os alunos passam por essa educação emocional, o que é muito bom e cria uma unidade. Então eles desenvolvem, eles criam o hábito de pensar com a cabeça dos outros, de ver o impacto das suas ações sobre as emoções dos outros, e com isso as crianças vão evoluindo e vão atingindo níveis melhores, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então ele fala muito que a educação emocional ela é muito importante e ela é negligenciada. Outras educações, outros tópicos são muito mais batidos e persistidos nas escolas do que o emocional, que é um fator tão importante, tão decisivo, que pode fazer uma pessoa ter sucesso ou a pessoa cometer um crime. Ambos estão diretamente relacionados com como as pessoas lidam com as coisas que acontecem na sua vida. Então, a educação emocional, essa forma de ensinar as crianças a lidar com seus sentimentos, a mostrar o que elas pensam e sentem, é muito decisivo para indicar onde essas pessoas vão chegar e o que elas vão alcançar. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo e mais um livro. Tchau!